Boa noite, gente. Ou se eu estiver falando muito alto, me avisem. Eu até pedi ajuda aqui a ler, porque eu estou com o ouvido tampado. Então, ou eu posso falar baixo demais ou alto demais. Então, vocês vão dando um sinal de alerta. Né? Vamos lá. O Evangelho da Noite de hoje está no livro Vibrações de Paz, de Hermance Dufour. É um livro que a gente está estudando esse ano. Na parte 1, capítulo 41, com o título Sem Olhar para Trás. E Hermance, nesse Evangelho da Noite de hoje, ela comenta o seguinte trecho de Jesus. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. E aí vamos fazer uma reflexão conjunta aqui, cada um responde para dentro de si mesmo primeiro. Quantas vezes a gente já sentiu vontade sincera de mudar? De ser melhor, de agir diferente, mas ao mesmo tempo parece que algo nos faz voltar para trás. Quem já viveu isso? A gente toma a decisão de que a gente vai viver diferente. A gente começa a trabalhar por isso e aí acontecem coisas na nossa vida que é como se a gente estivesse andando para trás. É como se a gente parasse e achasse que a gente não tem o que precisa para seguir. A gente perde um pouco de esperança. A gente se desanima. A gente perde a coragem de caminhar. A Hermance do Evangelho de hoje fala sobre isso. E ela traz um trecho do Evangelho de Jesus, que está em Lucas, onde se tem 3 casos de vocação que Jesus traz. Eu vou até ler para todo mundo lembrar desses trechos, que ele diz assim, que enquanto eles caminhavam, um homem disse para Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vais. E aí Jesus replicou-lhe, as raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Daí outro homem diz para ele, Senhor, ele diz para um homem, segue-me. Mas aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, permite-me primeiro enterrar meus pais. Mas então Jesus diz-lhe, deixai que os mortos enterrem os mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E a última parte desse trecho é quando um outro chega para ele e diz, Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. E aí é quando Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A cada chamado de Jesus, muitos dos discípulos se questionaram e relutaram, porque no fundo, no inconsciente deles, eles sabiam que não ia ser uma jornada fácil. E Jesus também não escondia que seria uma jornada desafiadora. O que ele pedia era que todos tivessem uma coisa, a vontade de seguir. Por isso que ele diz que não olhe para trás. Se a gente olha o arado, alguém sabe o que é um arado? No livro Pão Nosso, tem um capítulo que fala desse mesmo trecho do Evangelho, é o livro de Emmanuel, que fala justamente do arado. E qual é o papel do arado? O que o arado faz? Ele rasga a terra, né? Ou seja, ele machuca a terra, para que possa entrar a semente. Mas que para que essa semente germine,
foi preciso que a terra fosse ferida. Não é? Se você olha para o que é o arado, Emmanuel diz, o arado exige cooperação entre o homem e a máquina. Ele exige atenção. Ele exige dedicação. Então, quando Jesus diz, aquele que pega o arado e olha para trás não é digno de seguir no reino de Deus, ele está dizendo, tenha atenção, porque se você olhar para trás, se você continuar lá, em tudo que você está deixando para trás, você vai se machucar. Muito mais do que se você pegar esse arado com vontade, fazer o esforço necessário que precisa ser feito, mas caminhar olhando para frente. O processo de reforma íntima que a gente está buscando no momento que a gente busca orientação espiritual, no momento que a gente chega numa casa espírita, no momento onde a gente começa um processo de autoconhecimento, que a gente busca apoio, seja terapêutico, seja através dos amigos, seja na casa espírita, ou em qualquer lugar que nos conecte da melhor maneira a Deus, ele exige perseverança. E durante muitas situações vamos olhar para as dificuldades e a gente vai titubear. Mas a gente tem que se manter firme e segurar esse arado. Porque este processo de cavar a terra, de transformar quem nós somos, porque é essa terra que a gente está preparando, é o nosso coração. É a nossa transformação. Vai acontecer tudo. A gente vai adoecer, a gente vai perder a voz, a gente vai perder o ouvido, a gente vai, às vezes, até perder a fé. A gente vai perder o emprego, a gente vai se decepcionar com pessoas que a gente ama. Mas tem alguém que está sempre lá. Sempre pronto para nos ajudar. E ele nos ajuda das formas mais sutis que existem. Porque ele quer que a gente perceba. Ele nos ajuda com aquela pessoa que manda mensagem perguntando se a gente está bem hoje. Ele nos ajuda com aquela pessoa que lembra da gente para recomendar para um trabalho. Ele ajuda a gente na hora que a gente vai tentar abrir uma panela e essa panela pode explodir e a gente não consegue abrir a panela. Daí a gente xinga e depois a gente descobre que a panela pode explodir. Ele está nas pequenas coisas da vida nos protegendo. Então, nesses momentos onde o desânimo chegar, onde a desesperança chegar, vamos lembrar que olhar para trás enquanto a gente está trabalhando na terra vai fazer a gente se machucar. Em alguns momentos a gente vai ter que parar o movimento de mexer na terra, olhar para dentro dela e escolher que sementes a gente realmente deseja plantar. Nessas horas, se a gente olhar para trás, que a gente olhe lembrando de todas as pessoas que vieram na caminhada conosco. Todas as pessoas que nos ajudaram a colher, a escolher as sementes que queremos realmente plantar. Então, quando a gente olhar para o passado, que a gente olhe com um olhar de gratidão. De gratidão por tudo que recebemos para chegarmos hoje, neste lugar que aqui estamos. E que a gente olhe, então, depois para o presente. Para que a gente possa continuar fazendo a jornada de trabalhar essa terra. Porque se a gente vive o presente, a gente está plantando sim o nosso futuro. A gente vai colher todo o fruto dessa terra. Essa colheita depende de cada um de nós. Do que a gente escolhe plantar nessa terra. Então a Hermance, ela destaca um trecho, eu acabei pedindo ajuda para ela.
Ela destaca um trecho que me tocou muito, então eu vou compartilhar com vocês na íntegra, onde ela diz assim: o idealismo espiritual é tarefa de longo prazo e só brilhará com toda a sua plenitude quando você consolidar valores novos nas trilhas da fé e da razão iluminada. Então, olha só, não adianta ter pressa. A pressa não vai nos ajudar. Não adianta a gente querer dar um passo maior do que o que a gente está pronto para dar. Mas isso jamais significa que a gente não vai continuar caminhando. A gente tem que continuar a caminhar. Porque cada dia é uma oportunidade da gente fazer o nosso processo de autoconhecimento e a nossa transformação de comportamento. Então, quando a gente olhar para o convite que a gente está recebendo hoje do nosso Pai, para preparar essa terra que é o nosso coração, a gente aproveite o processo. A gente curta o processo de preparação da terra. A gente abrace as pessoas que vão caminhar lado a lado com a gente nesse processo. Sejam elas que vão, através de suas atitudes, às vezes faz a gente titubear um pouco, sofrer um pouco para que a gente aprenda o que precisa aprender. Seja aquela que vai segurar a nossa mão e vai dar o ombro na hora que a gente precisar. Nós só temos a agradecer, por mais que em muitos momentos a gente sofra e tenha a sensação de que não há o que agradecer. Sempre temos essa oportunidade. Então, olhar o passado é olhar com gratidão. Vamos focar a energia só naquilo que valeu a pena, naquilo que ajudou a gente a ser quem a gente é hoje. Honrando as pessoas que passaram no nosso caminho para ajudar nesse processo de construção. Quando pensar no futuro, que a gente olhe para ele com esperança, sabendo que estamos vivendo o aqui e o agora e construindo o amor e a nossa realização neste momento, no momento presente. Porque foi isso que Jesus quis dizer, que a gente deixe para trás o que tem que deixar para trás. Quando ele fala que os mortos enterrem os mortos, são aqueles que estão apegados às coisas da terra. No momento que a gente decide se livrar da carcaça e construir algo novo, a gente já não é mais aquela pessoa. Que a gente acolha carinhosamente as oportunidades que a vida nos traz. Que a gente abra os nossos corações e a nossa mente para ver tudo de bom que a vida tem a nos oferecer. Por mais que em alguns momentos a gente ache que isso não aconteça. Porque a gente está sempre, constantemente, sob a proteção de Deus. Que a paz de Deus esteja conosco. Obrigada.